Olá, amigos queridos. O som tá bom? Tá chegando aí? Grata. Queridos amigos, depois dessa canção, ai meu Deus, depois dessa canção, né, de Carlinhos Conceição, para brilhar a luz que existe dentro de cada um de nós, vamos fechar os nossos olhos, nos conectar com a espiritualidade maior, nosso anjo guardião, com toda a equipe espiritual e pedagógica que nos auxilia neste momento, e agradecer. Deus Pai, de infinita misericórdia e amor, Jesus, mestre e amigo, companheiro de todas as horas, a toda a equipe espiritual e pedagógica que nos auxilia, agradecemos a oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos, refletindo nessa manhã. Rogamos a vós que visite todos os lares, que traga o refrigério, Senhor, por os corações tumultuados, aflitos. Que possamos, Senhor, ter uma manhã abençoada, de muita luz, de muita paz e de muito amor. Fique conosco, não só hoje, mas agora e por todo sempre. E que assim possa ser. Amigos queridos, saudade de vocês. E vamos então, né, para a reflexão da manhã de hoje. Mas antes de nós entrarmos no tema desta manhã, eu gostaria de fazer um convite a vocês. Eu gostaria que vocês me acompanhassem até um lugar. Então eu peço que vocês se acomodem bem na cadeira, que apertem os cintos, que nós vamos sair agora neste momento. Fechem os olhos e confiem. Nesse momento, nós chegamos em frente a um grande cinema. Só que eu não entrarei com vocês. Vocês entrarão sozinhos, porque eu tenho que estacionar o carro. Vamos lá. Vocês já estão dentro do cinema. O cinema está à meia luz. Curioso, não tem ninguém no cinema além de vocês. De repente, todas as luzes se apagam. E a tela não está emitindo nenhum tipo de luminosidade. Total escuridão. Não se preocupem. Mantenham a calma. Não há o que temer. Tenham calma. Respire fundo e sinta-se seguro. Repete. Por 3 vezes. Eu estou seguro. Eu estou bem. Eu estou seguro. Eu estou bem.
Eu estou seguro. Eu estou bem. Agora vê, tudo escuro. Mas tu sabes que pode enxergar. Enxergue com os olhos da alma. Escute a voz de ti mesmo. Ouve por um instante as vozes interiores. Repentinamente, em meio a muitos sonhos, um choro lhe chama a atenção. É um choro de criança. Um choro baixinho. Um choro preocupante. Um choro que inspira piedade. Quem será? Não podemos ver, né? Tá tudo escuro. Recompõe-te interiormente e caminhe no escuro. Tu vais encontrar quem choras. Segue a intuição. Segue os instintos. Lá está. É uma criança. Agora chega bem pertinho. Mas vai devagar para não assustá-la. Coloque-te intimamente com desejo de acolhimento e bondade. Olha a criança, pequena, grandiosa, entretanto com medo. Vê como a criança tem medo de ti. Os olhos estão esbugalhados, os cabelos estão despenteados. Observa por instantes. Sinta, evite tocá-la. Agora, nós vamos contar até 3. Você vai oferecer a tua mão com o melhor sentimento do teu coração. 1, 2, 3. Estenda a mão. Mãozinha macia, dedinhos curtos, medo de tocar. Com muito receio, ela aceita. Agora lhe diz: vamos caminhar? Venha, quero-a bem, muito bem. Olá, criança, eu vim te buscar. Que bom te reencontrar. Não se assuste comigo. Te aceito como és, incondicionalmente. Quero brincar, pular e ser feliz. Ajude-me com a tua criatividade e espontaneidade de criança. Ah, criança de luz, como eu te amo. Como quero te amar. Que vontade de sentir a sua espontaneidade e a sua riqueza. Agora pergunte para ela: queres passear comigo? E ela balança a cabeça como uma criança ridente ao lhe ofertar uma guloseima. Mas antes de vocês saírem do cinema para brincar, para tomar sorvete, para ser feliz, você acolherá essa criança no seu colo, se sentará na poltrona mais confortável do cinema e com ela aconchegada no colo, nós vamos refletir um pouco sobre o tema da nossa conversa de hoje, que é o auto-amor. Nós sabemos que nós somos espíritos que pré-existimos ao berço e pós-existimos ao túmulo. E que nesse intervalo entre o berço e o túmulo, nós temos a oportunidade de estarmos na Terra para nos aperfeiçoar, para nos melhorar. Ocorre que entre idas e vindas, nós passamos por inúmeras experiências, por inúmeras situações, né, que ficam gravadas na nossa memória espiritual. E com isso, quando não muito bem administradas, elas podem nos criar muitas pressões internas, muitas questões
que precisam ser trabalhadas, que precisam ser aperfeiçoadas. E quando na carne não é diferente, por vivermos em sociedade, vivermos em relações, nós também sofremos influenciações do meio, né, da família, do trabalho, dos amigos, onde muitas pessoas criam expectativas, esperam de nós muitas coisas e que nos criam também pressões externas, né? E com isso, por muitas vezes, nós abrimos mãos de muitas coisas e acabamos nos perdendo nessas idas e vindas, nessas relações, nessas pressões internas e externas, e muitas vezes esquecemos um pouco de sermos nós mesmos. O tema de hoje é um tema de extrema relevância para todos nós, espíritos imortais, que temos como objetivo caminhar em busca do aperfeiçoamento moral, em busca do crescimento. Então, como eu gosto de fazer, eu tentei buscar a origem, né, da palavra. Tentei entender, né, buscar significados no dicionário para a gente tentar entender o que significa esse tema de hoje, auto-amor. O auto, né, esse prefixo auto, ele vem do grego, que quer dizer eu mesmo, ele mesmo. Também tem a noção, né, de si próprio por si próprio. Amor. Amor, no dicionário Aurélio, nos diz que ele vem do latim amore e é uma emoção ou um sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem a outra ou a alguma coisa. É um sentimento afetivo que faz com que uma pessoa queira o bem de outra. É um sentimento de afeto que faz com que uma pessoa queira estar com outra, protegendo, cuidando e conservando a sua companhia. Então, se nós formos juntar, né, o prefixo que nós vimos, que quer dizer a si mesmo, por ele mesmo, a esses conceitos trazidos pelo dicionário, a gente pode entender que o auto-amor é uma emoção, um sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem dela mesma, que é um sentimento afetivo que faz com que uma pessoa queira o bem a si mesma. É um sentimento de afeto que faz com que uma pessoa queira estar consigo mesma, protegendo, cuidando e conservando a sua companhia. Discussões filosóficas existem inúmeras, né, em torno da natureza do amor. Né? Se é que o amor tem uma natureza, porque afinal de contas, né, ele é um sentimento. E dizem que sentimentos não têm que ser conceituados, né? Eles têm que ser sentidos. Então, quando não se encontra, né, um conceito ou um sinônimo, né, para uma palavra, a gente pode recorrer a outros significados, né, outras palavras que estão relacionadas ao amor, e a gente vai buscar no grego 4 tipos de amor. Nós temos o amor estorge, não sei como é que fala, que é um amor familiar, que tem como fonte a família. Nós temos o amor eros, que é o amor físico, é o amor dos sentidos. Temos o amor filia, que é o amor fraterno, é o amor amizade, que tem como fonte os seres humanos. E nós temos o amor ágape, que é o amor abnegado, é o amor divino, que tem como fonte Deus. Então, a nossa fala de hoje, a gente vai estar sempre pensando nesse amor ágape, nesse amor incondicional, nesse amor de entrega genuína, nesse amor que não é invejoso, nesse amor que não tem malícia, nesse amor puro, nesse amor divino, né? Que nos lembra até o capítulo 13, né, da primeira epístola dos Coríntios, né?
é esse amor divino, é sobre esse amor divino, esse amor incondicional, esse amor sem egoísmo, sem injustiça que nós vamos falar hoje. Então, o Consolador Prometido nos traz o significado do amor também. E Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 9, nos fala que o amor é de essência divina. E todos nós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração essa centelha de fogo sagrado. Kardec ainda nos fala também, André Luiz nos fala, livro No Mundo Maior, que o amor é um sol divino a irradiar-se através de todas as magnificências da alma. Então, o amor, segundo o Evangelho, enquanto essência divina, que todos nós temos no coração, significa que nós temos uma potencialidade divina dentro de cada um de nós, que nós temos a divindade dentro de cada um de nós, porque Deus é amor. E se nós temos esse amor enquanto centelha divina dentro de cada um de nós, nós podemos dizer que somos deuses. Somos deuses e, complementando o que diz André Luiz, que é esse sol divino que irradia, significa que nós temos uma luz interior que deve ser externada, que deve resplandecer. Então, nós abrimos com a música de Carlinhos Conceição, que é para brilhar a luz que há em cada um de nós. Não sei se vocês conseguiram ouvir, porque o som estava um pouco baixinho, e não sei se vocês conseguiram escutá-la o suficiente. No livro Escutando Sentimentos, que eu recomendo que todos leiam, pelo espírito de Hermance do Faux, dentre várias colocações a respeito do alto amor, teve uma que me chamou muita atenção, que diz que o alto amor é um aprendizado de longa duração. É educar o sentimento para escutar Deus em nós, descobrir o nosso valor pessoal na obra da criação. É um aprendizado, é uma construção de longa duração, é uma construção diária que necessitamos, que só conseguiremos à medida que nós educarmos os nossos sentimentos. Educação, educar, educare, extrair, trazer de dentro, escutar a voz de Deus em nós. Aí a gente lembra, o que a gente leu anteriormente, que é essa essência divina, esse amor, é essa essência divina que existe dentro de cada um de nós. Então, à medida que nós escutamos os nossos sentimentos, que nós tranquilizamos os nossos sentidos para escutar essa voz que tem dentro de cada um de nós, esse Deus que habita dentro de cada um de nós estaremos paulatinamente nesse aprendizado de construção desse alto amor. Porque não fala aqui em desenvolvimento de aprendizado cognitivo, de inteligência, porque a inteligência é uma conquista evolutiva de construção externa, enquanto os sentimentos é uma conquista evolutiva de construção interna. Então, à medida que nós educarmos os nossos sentimentos, nós estaremos saindo daquela condição de espíritos que apenas possuem instintos, para alcançar o sentimento mais elevado e mais puro de amor. Mas isso não se dá do dia para a noite, como nos disse, esse trecho que eu achei perfeito, É uma construção diária, é um aprendizado de longa duração, E que a gente precisa estar tranquilizando os nossos sentidos para alcançar
né, os nossos sentimentos e escutar a nossa voz interior, esse Deus interior que existe dentro de cada um de nós. No Evangelho de Mateus, no capítulo 22, Cristo já estava em Jerusalém e ele estava passando por várias provações, vários testes, no sentido de ser questionado, né, para que ele pudesse responder alguma coisa que de repente contrariasse, né, o Império Romano e com isso incitasse os romanos contra ele. Então, a princípio, nós, antes, né, desses versículos que eu vou ler para vocês, foi questionado a ele a respeito do tributo, né, onde ele respondeu: dê a César o que é de César, né, conhecido por todos nós. Depois ele foi questionado a respeito da ressurreição dos mortos. E por terceiro, ele foi questionado a respeito de qual era o maior mandamento. Tudo isso para fazê-lo responder de forma que contrariasse, né, o Império Romano, e com isso ele fosse, né, retirado, né, sofresse as sanções por tal atitude, por tal ato. Só que eles não sabiam que eles estavam conversando, né, que eles estavam inquirindo, testando o governador espiritual do orbe, né? E o Cristo, conhecedor das intenções deles, respondeu de forma que eles se calaram, né? Que eles não tiveram os seus planos completos, né? Então diz assim, o capítulo 22 do Evangelho segundo Mateus, versículos 34 a 40. E os fariseus, ouvindo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em um conselho. E um deles, testando-o, interrogou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E ele lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos está dependurado todas as leis e todos os profetas. Focando nesse segundo grande mandamento, né, que o Cristo nos deixou de legado, ele disse: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então, ele deixa como pré-requisito para nós amar primeiro a si para amar o próximo. Porque ele diz que nós devemos amar ao próximo com as mesmas proporções que amarmos a nós mesmos. Esse amor ágape, esse amor sem malícia, esse amor sem injustiça, sem inveja, esse amor genuíno, não é? E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, vem trazendo mais 2 versículos, um de Mateus e outro de Lucas, que complementa, né? 2 máximas que complementam a anterior, que diz: fazeis aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei e os profetas. Tratai todos os homens como os quereríeis que eles vos tratassem. Então, quando a gente faz a leitura, né, do segundo grande mandamento que o Cristo disse, que nós, para amarmos o próximo, nós temos que amar a nós mesmos, porque nós vamos amá-los na mesma proporção que nós nos amamos. E quando diz aqui, tratar, né, fazer ao outro o que queirais que ele vos faça e o que quereríeis como eles nos tratassem, nós temos que primeiro, então, buscar dentro de cada um de nós
fazer esse mergulho interno, né, para nós descobrirmos qual é o nosso valor pessoal na obra da criação. Aquele que nós vimos lá no Alto Amor. Porque se eu não sei como eu gostaria de ser tratado, se eu não sei como, né, que eu quero que as pessoas façam comigo, eu vou tratar as outras pessoas de qualquer maneira e vou aceitar a forma como elas também irão me tratar, né? Então, a necessidade dessa busca interior, de nós sabermos qual é o nosso papel na Terra, qual é a nossa função na grande obra da criação, para que a gente tenha como parâmetro para nos relacionarmos com o outro. Porque senão eu vou me aceitar ser tratado de qualquer forma, né? E aí a gente trazendo essas máximas para as relações interpessoais, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas eu só me relaciono com pessoas problemáticas que não me respeitam, que não me tratam bem, né? Mas por quê? Às vezes a gente não sabe qual é o nosso real valor, né? Como a gente merece ser tratado. Então, é a importância de nós estarmos fazendo essa busca interior, de sabermos quem nós somos e qual é o merecimento que nós temos, para a gente não aceitar menos do que a gente merece, né? E para a gente também poder ofertar ao outro nas mesmas condições que a gente gostaria de ser ofertado. Mas eu tenho um dedo podre, eu só escolho pessoas que me tratam, que no começo me tratam muito bem e depois me tratam muito mal, né? Porque às vezes eu não sei qual é o meu valor, não me conheço interiormente, e por ter essa carência desse valor interno, desse amor interno, eu acabo aceitando qualquer coisa, né? E com o passar do tempo, as relações, né, se mostram de fato como são, e aquela carência interna, aquele buraco, né, que nós temos por não nos amarmos, o outro não consegue satisfazer, né? Então é algo complexo, mas que se nós buscarmos esse aprendizado contínuo, duradouro, né, de longa duração, como nós vimos, essa busca de estarmos sempre mergulhando no nosso interior para saber quem somos e o que merecemos, né, a gente vai conseguindo vencer essas etapas. No livro O Consolador, Emmanuel nos responde a seguinte pergunta: como entender o amor a nós mesmos, segundo a fórmula do Evangelho? O amor a nós mesmos deve ser interpretado com a necessidade de oração e de vigilância que todos os homens são obrigados a observar. Amar a nós mesmos não será a vulgarização de uma nova teoria de autoadoração. Para nós outros, a egolatria já teve seu fim, porque o nosso problema é de iluminação íntima na marcha para Deus. Desse amor, portanto, deve traduzir-se em esforço próprio, em autoeducação, em observação do dever, em obediência às leis de realização e de trabalho, em perseverança na fé, em desejo sincero de aprender com um único mestre, que é Jesus Cristo. Quem se ilumina cumpre a missão da luz sobre a terra. E a luz não necessita de outros processos para revelar a verdade, senão o de irradiar espontaneamente o tesouro de si mesma. Necessitamos encarar essa nova fórmula de amor a nós mesmos, conscientes de que todo bem conseguido por nós, em proveito do próximo, não é senão o bem de nossa própria alma, em virtude da realidade de uma só lei, que é a lei do amor
e um só dispensador dos bens, que é Deus. Então, quando Emmanuel nos responde como entender o amor a nós mesmos, né? Ele diz que é oração e vigilância. Oração e vigilância no sentido de nos resguardarmos, né? De vigilância, de vigiar os nossos pensamentos, de vigiarmos os nossos sentimentos, as nossas emoções, de nosso controle, né, mental, além dessa busca do autoconhecimento. Quando ele diz também que já não é para ninguém ficar se auto-adorando, eu sou máximo, eu sou maravilhosa, não nesse sentido, mas de iluminação íntima na marcha para Deus, né? Esse mergulho em busca dessa centelha divina que há dentro de cada um de nós, na busca de acessar esse Deus interior que há dentro de nós e fazer com que essa luz ela se expanda, né? Que esse sol se irradie para todos os lados, né? É um esforço, né, de autoeducação, né, de extrair, educação no sentido de extrair, de tirar de dentro, né, o que há de melhor dentro de cada um de nós, de reconhecer o nosso valor nessa obra da criação, né, esse movimento interno de buscar todas as respostas que nós temos que estão guardadinhas dentro de nós. Nós precisamos arrefecer os nossos sentidos para alcançar os nossos sentimentos mais íntimos, né, e mais puros. E irradiar espontaneamente, né, todo o tesouro que há dentro de nós. Emmanuel nos diz também que esse amor a nós mesmos significa isso. É justamente fazer brilhar a luz que há dentro de cada um de nós. Porque o alto amor é justamente isso, né? É conseguir acessar, né, e fazer brilhar a luz que há dentro de cada um de nós, dissipando as sombras que ainda temos como espírito imortal. Porque à medida que nós mergulhamos em nós, muitas vezes a gente vai ver coisas que a gente não gostaria de ver, né? Ainda muitas mazelas, muita escuridão, muita sombra, né? Mas que precisam ser vistas para que elas possam ser trabalhadas e que a luz possa incidir sobre ela e fazendo com que a gente possa, né, crescer e melhorar, porque à medida que nós acessamos essa luz, a luz se expande. E uma vez expandida, não há como ela ser encoberta, né? Então, quando essa expansão acontece, não só nós nos beneficiamos, como a todos os outros que estão ao nosso redor. A iluminação vai para todos. Então, a gente ama nós e a gente consegue também amar e ofertar esse amor ao nosso próximo. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, nós temos a seguinte pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Resposta: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo, essa busca interior, né? Esse mergulho em você, para que possa conhecer as suas sombras, para que possa conhecer as suas luzes, para que possa alimentar a luz para incidir sobre a sombra e fazendo com que ela, paulatinamente, né, vai sendo encoberta pela luz e deixe de existir. Né? Esse processo de imersão em nós mesmos, em direção a Deus. É esse Deus que existe enquanto centelha dentro de cada um de nós. É a compreensão da nossa realidade espiritual enquanto espírito imortal que somos, né? E saber qual é o propósito, né, que nós temos na Terra, né? Adquirir essa consciência de quem nós somos, e iniciar esse processo de desconstrução e reconstrução daquilo que nós pretendemos ser, para onde nós devemos caminhar, né? Por isso que diz que o alto amor é um processo, né, de educação contínuo, de aprendizado contínuo, porque essa imersão, a gente descobre algumas coisas, a gente tenta saná-la, né? E depois a gente vai descobrindo outras e outras,
domando as nossas más inclinações, né? Freando os nossos corcéis selvagens que tem dentro de cada um de nós. E assim nós vamos caminhando em busca da perfeição, né? Em busca da perfeição relativa, né? Porque a perfeição absoluta só Deus a possui. Mas esse é o grande objetivo da nossa encarnação, é esse caminhar, né? Já dizia Santo Agostinho também que quanto mais um homem aprofunda no seu autoconhecimento, mais encontra a divindade que há dentro de si, né? Porque somos deuses, temos essa centelha divina dentro de nós, que é o amor. Então, quando nós buscamos acessar esse lugar, esse local de alto amor, nós estamos acessando essa divindade que há dentro de nós. E como nós podemos fazer para exercitar esse alto amor? Primeiro, Santo Agostinho já nos deu a dica: conhecendo a nós mesmos. Segundo, acolhendo-nos. Terceiro, aceitando-nos. E quarto, melhorando-nos. Então, quando a gente fala de nos conhecer, a gente tem que saber quem a gente é, sem máscaras. Porque a gente não tem como amar quem a gente não conhece, mesmo que seja nós mesmos. Então, o autoconhecimento, ele vem justamente para isso, para a gente olhar o nosso interior, para a gente permitir a gente descobrir quem realmente nós somos, com todas as nossas mazelas, com todas as nossas dificuldades, porque precisamos reconhecer em nós as imperfeições, porque somos imperfeitos, porque se fôssemos perfeitos, nós não estaríamos mais, né, na Terra, nós estaríamos em planos muito mais evoluídos. Reconhecer essa nossa imperfeição, essa nossa sombra, esse nosso lado escuro que ainda temos, todos nós ainda temos, para que a gente possa superar, né? Que a gente possa crescer e acolher essa sombra, essa escuridão, essas mazelas e essas imperfeições, porque nós somos espíritos em processo de evolução. Não somos perfeitos, longe ainda estamos da perfeição, né? Nós precisamos admitir esses erros, né? Esses equívocos, essas falhas, essas imperfeições, essas limitações que ainda temos e nos relacionarmos com elas, superá-las, né? Não ficarmos, à medida que nós encontrarmos nossos pontos escuros, nos degladiando, nos chicotando. Eu sou horrível porque eu sou isso, eu sou horrível. Não nesse sentido, no sentido realmente de acolhimento. Eu tenho essa dificuldade. Acolha essa dificuldade, né? Precisamos acolher as nossas dificuldades, porque só assim a gente vai poder trabalhá-la, né? Fazer esse movimento de melhoramento, né? E aceitar-se está intimamente relacionado com perdoar-se. À medida que a gente tem a autoaceitação, a gente também tem o auto-perdão, né? Nos olharmos com compaixão, sem julgamento, sem críticas severas, sem julgamentos severos, porque a gente precisa entender, somos seres imperfeitos, estamos no processo de construção, de melhoramento. Esse é nosso objetivo na encarnação, né? É nos tornarmos pessoas melhores, é evoluirmos, né? Então, a gente tem que aproveitar essa chance que a gente tem na carne para a gente fazer esse processo, para fazer esse exercício de auto-amor, né? Conhecendo-nos, acolhendo-nos, aceitando-nos, perdoando-nos. E esse processo, né, de aceitação e de acolhimento, ele não é um processo passivo. Tenho essa dificuldade. Eu preciso melhorar nisso. E ponto. Não, é um processo altamente dinâmico, né? É um processo que precisa ser trabalhado, é um processo que precisa ser educado, né? Para que a gente possa alcançar
justamente o melhoramento íntimo, né? Para que a gente possa encontrar as nossas dificuldades, descobrir, né, os pontos que nós precisamos melhorar, meditar sobre elas sem culpa, sem nos degladiar, sem nos agredir, sem nos ferir, né? E a partir daí a gente poder fazer esse trabalho de crescimento, de melhoramento, de auto-perdão. E no Evangelho, no capítulo 11, item 8, diz o seguinte: o espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que os bens terrenos, que é a elevação gloriosa. Então a gente só vai se melhorar à medida que a gente cultivar o nosso espírito, que a gente buscar se melhorar das nossas dificuldades enquanto espírito imortal, né? Porque o nosso trabalho de hoje, o nosso labor de hoje, é que nos garantirá um futuro melhor, né? Um futuro enquanto espírito, né? Encarnações mais felizes, acompanharmos o processo de transição da Terra, né? Não ficarmos para trás nesse processo de evolução que nós estamos, né? Está corrente, está em processo. Joana de Ângeles, no livro Amor Imbatível, nos diz que o amor é luz na escuridão dos sentimentos tumultuados, apontando o rumo. Quando ela diz isso, que o amor é luz na escuridão dos sentimentos e aponta rumo, ela está falando de autoconhecimento. Ela diz mais, que o amor é bênção que luariza as dores morais. Ela está falando de acolhimento, né? O amor como bênção que luariza, né? Que clareia, que suaviza, que nos ajuda com as nossas dores morais. Ela está falando de acolhimento. E o amor, diz Joana de Ângeles, proporciona paz. O amor, quando proporciona paz, ela está falando de aceitação. Ela está falando de auto-perdão, de nós não ficarmos nos agredindo, nos violentando diante do encontro das nossas dificuldades. E ela diz mais: o amor é um estímulo permanente. Somente, portanto, através do amor é que o ser humano alcança as cumeadas da evolução, transformando as aspirações em realidade que movimentam na direção do bem geral. Desse modo, através do amor imbatível, o ser se espiritualiza e avança na direção do infinito, plenamente realizado, totalmente saudável e, portanto, feliz. E nesse trecho, ela está falando de melhoramento, de evolução espiritual. Então, o auto-amor, ele é aquela decisão interna de nos acolher, de nos tratar com ternura, com compaixão, com a benevolência que nós necessitamos, embora com firmeza necessária para domar as nossas paixões, de renovarmos os nossos defeitos, que julgamos necessário à medida que nós buscamos esse autoconhecimento. Nós temos a questão 886 do Livro dos Espíritos, que todos nós conhecemos também, muito falada por todos nós, que é o sentido da palavra caridade. E a gente vê lá no Livro dos Espíritos que é benevolência para com todos. Ou seja, nós sermos bons, tratarmos os outros com afeto, com estima, sermos indulgentes para as imperfeições dos outros, sermos misericordiosos com a imperfeição dos outros, termos compaixão, termos gentileza com as imperfeições dos outros. E fala também que o conceito, né, de caridade é perdoar as ofensas, né, é quebrar essas correntes que aprisionam. Mas aqui, como nós podemos ter esse olhar para com o outro de benevolência, de indulgência e de perdão, se primeiro nós não temos esse olhar conosco? Porque à medida que eu vejo que eu sou imperfeito, né, que eu acolho, que eu trato com bons sentimentos, né,
que eu trato com compaixão as minhas mazelas e as minhas dificuldades, que eu me perdoo, eu serei capaz de entender o outro, o meu irmão, no processo de evolução na Terra, também como esse ser humano que tem essas dificuldades, que tem essas mazelas e que precisa, tanto quanto eu, que a gente tenha esse olhar de benevolência, de indulgência e de perdão. Porque se eu tenho essas dificuldades, não é diferente com o meu companheiro de jornada. As pessoas difíceis que a gente encontra na nossa vida, né? Porque eu também tenho o meu grau de dificuldade, de imperfeição. Então, quando eu reconheço, acolho e me trato de forma caridosa, eu serei capaz também de olhar o outro de forma caridosa, de ser indulgente com essas imperfeições do outro, né? E de perdoar as situações do dia a dia. A gente é capaz de compreender o porquê que fez aquilo, né? Muitas vezes porque ele não tem esse mergulho interno de encontrar essa luz que cintila dentro dele e ainda não é capaz de, então, externar essa luz para o próximo, de conseguir amar o próximo também. No livro Consolador, na questão 344, uma importante pergunta e uma resposta também que merece que a gente traga para a nossa vida, né? Pergunta o seguinte: o amor ao próximo deve ser levado até mesmo à sujeição às ousadias e brutalidade das criaturas menos educadas nas lições evangélicas, sendo que o ofendido deve tolerá-lo humildemente, sem o direito de esclarecê-la relativamente aos seus erros? Ou seja, se nós encontrarmos alguém que nos trate, né, com brutalidade, com falta de educação, né, de forma que contraria os ensinamentos, né, do Cristo, a gente deve simplesmente, de forma passiva, ouvir e não fazer nada? Será que esse é o significado de amar ao próximo? E Emmanuel nos fala: o amor ao próximo inclui o esclarecimento fraterno a todo tempo em que se faça útil e necessário. A sujeição passiva ao atrevimento ou à grosseria pode dilatar os processos da força e da agressividade, mas ao receber as suas manifestações, saiba o crente pulverizá-la com o máximo de serenidade e bom senso, a fim de que sejam exterminadas sua fonte de origem e sem possibilidade de renovação. Esclarecer também é amar. Então, se eu estou sendo tratado com grosseria, né, e se eu me conheço, se eu sei o que eu mereço, se eu faço esse trabalho de autoconhecimento, de mergulho interior em busca do meu propósito de vida, do meu propósito na obra da criação, se eu busco acessar essa centelha divina, esse Deus que existe dentro de mim, eu não vou aceitar nenhum tipo de coisa menor do que eu mereço, né? E ele fala que a gente tem que responder, né? Porque esclarecer também é amar. É dar limite ao outro também, de não querer fazer conosco aquilo que ele bem entende, já que ele é ferido, eu não dou o direito dele me ferir. Então, a gente esclarecendo de forma serena, sem agressividade, a gente vai proporcionar ao outro uma reflexão também da atitude como ele está tratando, né? Como está nos tratando. Toda a questão reside em bem sabermos explicar, sem expressão de personalismo prejudicial, ainda que com a maior contribuição de energia, para que o erro ou o desvio do bem não prevaleça. Quanto aos processos de esclarecimento, devem eles dispensar em qualquer tempo e situação o concurso da força física. Ninguém precisa agredir ninguém, né? Sendo justo que demonstre as nuances de energia requerida para a circunstância, variando desse modo de conformidade com o acontecimento e com fundamento invariável no bem geral. Então, se eu me conheço, se eu sei do amor, né? Se eu acesso esse auto-amor, se eu me reconheço como importante peça na obra da criação, eu sei que eu mereço mais, que eu não mereço ser agredida,
com palavras, né? Nós, no nosso caso aqui, nós estamos falando de palavras, nem vamos entrar em outros méritos, né? E se eu me conheço e eu me amo, eu não vou me submeter a condutas que sejam contrárias a esse amor. E sei que sou merecedora de respeito, né, de carinho, e que mereço ser bem tratada. Por isso que nós precisamos desenvolver esse processo educativo, esse processo de auto-amor, para que a gente não aceite menos, para que a gente possa proporcionar também um melhoramento na nossa sociedade. Porque à medida que nós nos relacionamos, que esse também é um dos objetivos da reencarnação, é o meu melhoramento e proporcionar o melhoramento do outro, né? Então, se eu me conheço, eu sei que eu mereço mais, eu vou impor limites ao outro, né? E fazer com que ele também reflita e que ele possa melhorar-se nas suas relações, que ele possa fazer esse mergulho interno, muitas vezes só perguntando: é assim que você gostaria de ser tratado? Dessa forma como você está me tratando? Né? Às vezes as pessoas podem nem dar o braço a torcer na hora, mas a gente vai estar tentando plantar essa semente, né? Joana de Ângeles diz também: ama sempre, mas não te permitas relacionamentos conflituosos sob a justificativa de que tenhas missão de salvar o outro, porque ninguém é capaz de tornar feliz aquele que a si mesmo se recusa à alegria de ser pleno. Então, todas as relações, se elas não forem de troca, se elas não forem para crescimento mútuo, né, elas são relações tóxicas, né? São relações abusivas. E a gente não tem que achar que a gente tem que sofrer, que a gente tem que ser humilhado, que a gente tem que ser agredido, que a gente tem que passar por infinidades de coisas, porque a gente tem missão de ajudar no progresso daquela pessoa. A primeira missão que nós temos é com cada um de nós. E à medida, né, que eu... Isso não é egoísmo. Isso é auto-amor, né? E só para fazer uma distinção de egoísmo e de auto-amor, acho que todo mundo já ouviu, né? Haroldo, principalmente, fala bastante disso. Da máscara de oxigênio quando o avião, qualquer problema que acontece, né? As máscaras de oxigênio vão cair. Então, primeiro a gente tem que colocar a máscara na gente, né? Pra gente ter condição de ajudar os outros. Agora, isso é auto-amor. Eu colocar a máscara de oxigênio em mim, porque é uma necessidade que eu tenho para me manter viva, me manter no processo, né? É auto-amor, colocar a máscara em mim. Agora, eu colocar a máscara em mim e ver os outros que estão ao meu lado, sem saber como manipular e como colocar a máscara, e simplesmente eu tô ali de bracinho cruzado, e isso não é problema meu, isso é egoísmo, né? Então, auto-amor não é egoísmo. Né? O primeiro compromisso que nós temos é conosco, então a gente não tem que aceitar menos, porque a gente vai achar que a gente tem que ter missão de salvar ninguém, porque não tem como você salvar ninguém se a pessoa se recusa. Joana de Ângeles nos diz, né? Essa alegria de ser plena, né? Então nós não podemos nos permitir nenhum tipo de relacionamento conflituoso, abusivo, tóxico, né? Achando que nós somos salvadores da pátria. Quem se ama, o livro Escutando Sentimentos, imuniza-se contra as mágoas, guarda serenidade perante as acusações, desapega-se da exterioridade como condição para o bem-estar, foca as soluções e valores, cultiva indulgência com o semelhante, tem prazer de viver e colaborar espontaneamente com o bem de todos e de tudo. Por longo tempo ainda exercitaremos esse amor a nós mesmos, alfabetizando nossas habilidades emocionais. Estamos no processo de alfabetização. É um aprendizado longo e contínuo, né? Para um relacionamento intrapessoal fraterno e equilibrado, né? Equilibrar a nossa relação com nós mesmos, né? Isso é auto-amor. A primeira condição para nos engajarmos na lei do amor é essa caridade conosco, o encontro com esse eu divino, sem o qual ficaremos desnorteados nos labirintos da existência diária,
à mercê de pessoas e fatos, adiando o instante celeste de sintonizar os nossos passos com a paz interior que todos estamos perseguindo. Então, a necessidade, meus queridos, de todos nós, né, de nos amarmos, para que a gente possa ter esse equilíbrio, né, das nossas habilidades emocionais, esse equilíbrio interior da nossa relação com nós mesmos, né, para que a gente possa de fato se engajar na lei de amor, né, trabalhando primeiro o amor a nós mesmos, para que a gente possa fazer com que essa luz se expanda para os demais. Para que a gente não fique à mercê de pessoas, de fatos, de circunstâncias que nos oprima, que nos faça sentir menos do que nós somos. Porque se eu acesso esse eu divino, se eu tenho alto amor, eu não aceitarei menos, né? Não aceitarei opressão e não aceitarei que ninguém conceitue coisas em relação a mim que eu não seja, porque eu sei quem eu sou, né? E aí? Como que vocês estão? Tem alguém com o braço dormente aí? Ou vocês esqueceram que vocês estão com uma criancinha no colo? O colo tá quentinho? Como é que tá? Então, a criança que nós fomos buscar lá no cinema, naquele escuro do cinema, a gente pode entendê-la como a nossa criança interior. Esse mergulho que a gente faz no nosso interior, nas nossas sombras, nas nossas áreas mais escuras. E nós fomos lá justamente para retirar essa criança, essa nossa criança que estava lá dentro. E nós a acolhemos no nosso colo, no nosso braço, né? A gente disse a ela que a gente a amava, que a gente estava feliz com o reencontro. E ela é primordial para que a gente possa se amar cada vez mais. Porque as crianças, elas não projetam expectativas, elas não fazem críticas duras em relação ao outro, né? Elas não julgam em demasia. E todos nós já fomos crianças um dia. Ela não se cobra, né? Ela não cria expectativas sobre nós mesmos, assim como sobre o outro, né? Então, nós fomos lá e buscamos essa criança. E ela quer falar. E ela quer falar para cada um de nós. E nós vamos ouvi-la agora. E ela diz o seguinte: sei que me deixastes, não porque desejavas. Foram críticas, foram expectativas, foram pressões. E para se sentir aceita, para se sentir amada, deixou-se levar e me deixou pelo caminho. Perdoo-te por me abandonar. Agora que retornou, te aceito como és, incondicionalmente. Tu não é má porque tem imperfeição. Tu apenas tem imperfeições. Apenas veja-se como és, sem ilusão, sem exigências exageradas, sem cobranças de perfeição. Simplesmente sejamos nós, na condição que temos hoje, com a história que trilhamos até aqui. Ficaremos juntas. Amo-te incondicionalmente. Depois, né, que essa criancinha de mãozinha macia, de dedinhos curtos, fez essa fala para vocês, para todos nós e para cada um de nós, nós vamos preparar para concluir a nossa viagem. E ao contar até 3, vocês vão se levantar dessa cadeira que vocês estão, que sentaram desde que eu deixei vocês aí, né, no cinema, e vão sair do cinema. Ao chegar lá fora,
vocês vão encontrar as pessoas da vida de vocês, porque eles estão aguardando vocês lá fora. E vocês vão apresentar a criança, a sua criança, para cada um deles. 1, 2, 3. Agora todos estão saudando a sua criança interior. Todos estão aplaudindo. Muitas palmas, muita alegria, muito movimento, muita vibração de amor, muita vibração de luz para a criança e para cada um de nós. Nesse momento, você vai abraçar a sua criança. Vocês estão muito emocionados, vocês estão muito felizes. E ela reconhece o amor que você tem por ela. E é recíproco. E agora, vocês vão repetir juntas. Eu sou luz. Eu sou pureza em meu coração. A vida é um presente em mim. Eu sou confiança. Eu sou pura energia e vitalidade. Meu corpo é abençoado com a energia das células infantis. Minha mente relaxa. Meu ser se expande em glória, em sabedoria e em amor. E nós abençoamos este momento de reencontro. E nesse momento, uma voz altissonante desce do alto. Digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornastes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Unam-se e saiam para o passeio combinado, entrelacem as mãos e que juntas possam construir o reino dos céus no solo sagrado do coração, que é o interior de cada um de nós, para que possa resplandecer a luz do sol misericordioso de Jesus, que essa, é a doutrina de amor. E o alto amor conduz o ser humano ao encontro com o amor divino que está na intimidade de cada um de nós. Então, o alto amor é conhecer-se, amar quem se é, respeitar nossa humanidade, respeitar a nossa falibilidade, acolher as nossas vulnerabilidades para transformá-las, e fazer essa construção do reino de Deus, que é no solo sagrado do nosso coração. Então, que a gente possa se amar, que a gente possa amar o próximo, e, consequentemente, amar a Deus, que se manifesta, em todas as criaturas com as quais a gente se encontra pela nossa jornada da Terra. Então, é isso. Gratidão a vocês por terem ficado comigo até o final. Que Jesus abençoe a todos e que possamos ter, um dia de luz, de paz, uma semana abençoada. Fiquem na paz.